Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta e outro assunto de fundamental importância para a nossa saúde, que são as toxinas. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre toxinas um pouco diferentes. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, sou fisioterapeuta, trabalho na área de terapias também e desenvolvi uma técnica chamada terapia sintrópica, que é uma técnica que mexe com o sistema nervoso e memórias celulares. Então, através de 4 disciplinas da saúde, que é a neurociência, a nova medicina germânica, estudos transgeracionais e a cinesiologia aplicada, eu desenvolvi um pacote, um protocolo, um sistema onde eu trato meus pacientes. Já tem aí 22 anos que eu trato pacientes e desenvolvi essa técnica para tratar doenças crônicas de difícil solução. Então são aquelas doenças que o paciente vai de médico em médico, de profissional em profissional e não consegue resultado, seja por um sintoma ou uma doença. Então esse é o foco do meu tratamento e venho tratando pacientes ao longo dos anos com essa técnica, certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre toxinas emocionais e mentais. Tem diferença mental do emocional? Tem, até tem. Mas muitas vezes a gente coloca isso tudo junto, porque é muito difícil didaticamente você dividir isso, o que é mental, o que é emocional. Então nós vamos falar em toxinas emocionais a princípio. Existe uma diferença. Qual a diferença, Gustavo? Quando você tem hábitos ruins, por exemplo, você tem o hábito de procrastinar, o hábito de fazer certas coisas daquela maneira. Nós estamos dentro do campo mental. Um condicionamento, um hábito é algo mental que pode ter algo emocional também, mas é um condicionamento. Quando você tem emocional por si só, você tem muito daquela emoção aflorada. Se é medo, se é raiva, se é culpa e assim por diante. Então nós vamos falar aqui tudo junto sobre toxinas emocionais, porque elas são muito mais fortes e perigosas para desequilibrar a gente e gerar sintoma e doença do que uma toxina que vem do alimento. Por quê? Vão entender, certo? Então vamos lá. Na Bíblia, na espiritualidade, um dos livros mais espiritualizados que existe hoje, vocês sabem, é a Bíblia. Não é? É um dos livros mais espiritualizados, que tem ali filosofia, tem biologia, tem espiritualidade ali dentro. Na Bíblia está escrito, e o verbo se fez carne. Em um dos entendimentos de o verbo se fez carne, foi dado um comando verbal e se materializou. É um dos entendimentos, porque a Bíblia é metafórica. Ela é escrita em metáforas, ela é escrita em parábolas. E lógico que para um entendimento é um, para o outro entendimento é outro. Mas está quase que meio óbvio isso, que o verbo e do verbo se fez carne, que através de uma ordem, de um comando, algo se cristalizou, se materializou, se condensou e virou uma realidade material, física, da matéria. Assim é quando você fala uma coisa. Se eu pego e falo para você, fulano, que você está aí me ouvindo, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu quero que você pense no dia mais feliz da sua vida. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Onde você se sentiu protegido? Onde você se sentiu realizado? Onde uma expectativa sua veio à tona e foi concluída com total sucesso? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, daqui um pouquinho está sorrindo. Então, na psicologia, pensamento gera um sentimento, uma emoção que gera um comportamento. Quando eu falo algo, quando eu canto,
Eu coloco o que eu estou pensando para fora. Eu estou quase materializando na matéria aquilo. Uma coisa é você ter o pensamento lá. Uma coisa é você pensar em coisa alegre. Outra coisa é você contar aquele dia na praia, quando eu revelei que eu tinha passado no concurso para minha família, aquele dia quando eu fui no edital. Então, quando eu estou contando algo, quando eu estou verbalizando algo, a força fica muito mais forte. Uma coisa é a nível de pensamento, uma coisa é falada, outra coisa é uma ação. Se você começa a dançar, teus pensamentos envolvidos pela música melhoram, teus sentimentos melhoram, porque isso é um vai e volta. É pensamento que gera sentimento, que gera comportamento, e é comportamento que gera sentimento, que geram pensamentos. Isso é um vai e volta. O único lugar que você não pode mexer diretamente é na emoção. Você não pode falar para você mesmo, fique triste agora. Nada vai acontecer. Fique entusiasmado agora. Nada acontece. Por quê? Porque ou você tem que desencadear um pensamento a nível consciente ou inconsciente, ou você tem que fazer uma ação. E uma ação pode ser o falar. Se eu falo para você, Maria, Roberta, Júlia, Samira, você é culpada pelo seu filho, que aconteceu com ele. Olha como você se sente. Quando eu falo para você, João, Renato, Luiz, você é culpado por ter deixado de feito aquilo ali. Olha como você se sente. Porque quando você ouve outra pessoa que está verbalizando algo, seja um chefe, seja uma esposa, seja um familiar, um filho, você tem uma reação desencadeada em você a nível de emocional. E isso aí, dependendo da tua percepção e momento de vida, por isso que terapia é importante. Por que terapia é importante? Porque o terapeuta faz uma coisa que é pensamento negativo virar neutro ou positivo. Uma coisa que era negativa lá do passado, ela fica neutra ou positiva. A terapia vai funcionar quando o terapeuta quebra a resistência do paciente e faz um paciente que está pensando em preto e branco pensar em colorido. Fazer ele pensar no que ele tinha vivenciado no passado, algo ruim, virar neutro ou até positivo. Porque tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. O menino está passando na rua, ele pega uma pedra e atira na vidraça da casa e quebra a vidraça. É bom ou ruim? Depende. Depende quem vai interpretar aquilo naquele momento. Para o João, pode ser tudo ruim. Olha só o vidro que quebrou, quase machucou meu filho que pequeno que estava ali. Olha a sujeira que fez. Agora eu vou ter que gastar para comprar um outro vidro novo. Olha só, podiam ter roubado todas as minhas coisas aqui. Agora eu não vou poder sair à noite no compromisso que eu tinha. Olha só que coisa. Ele interpretou tudo como ruim. E eu tenho Pedro, que vai interpretar tudo como bom. Nossa, que bom que o vidro quebrou quando meu filho não estava próximo. Ninguém se machucou. Nossa, que bom que esse vidro quebrou agora que eu estou dentro de casa e não viajando. Ninguém entrou em casa e roubou meus móveis eletrodomésticos. Que bom que agora eu vou poder comprar investir e não gastar, investir, vou colocar um vidro mais grosso, porque a próxima coisa que acontecer, eu sei que ele não vai quebrar com facilidade. Então olha só, é o mesmo evento, só que um interpretou tudo como ruim, o outro interpretou tudo como bom. Olha só que interessante. E você pode ter a habilidade de aprender isso o tempo todo, fazer uma coisa que é negativa
virar positiva ou neutra, dependendo da sua habilidade espiritual e mentalidade emocional. Você pode fazer essas duas coisas. Por que uma toxina? Imagine uma célula. Na célula, você tem entrada e saída de nutriente, saída de toxina. Pega esse conceito para a vida, tudo, metaforicamente até. Se você pegar esse conceito, que você é uma célula única, e você tem a entrada do nutriente, a saída da toxina, você vai ver que isso aí está no campo emocional também. Imagina um aquário, onde o aquário está poluído. Um rio, onde esse rio está poluído. E o peixe que está lá nesse rio está doente. Está com tumor no fígado. Você tira esse peixe do aquário, do rio, trata ele, dá nutriente, tira a toxina, faz o peixe se curar. Volta a jogar no mesmo aquário com a água suja. Volta a jogar ele no mesmo rio poluído. Você concorda comigo que é questão de tempo, esse peixe vai estar doente de novo? Vai estar doente. O que é o rio? O que é o aquário? É o nosso meio externo. É o seu marido, é a sua esposa, são seus filhos, é o seu enteado que mora em casa, é a sua vizinha, o seu vizinho, é o seu pai, sua mãe que mora do outro lado, é aquele que está próximo, é o seu colega de trabalho, é o seu chefe. Esse é o seu aquário, esse é o seu rio. E às vezes esse rio, eu não gosto dessa palavra que terapeuta usa. Ai, nossa, eu estou num relacionamento tóxico. Ai, o marido é tóxico. Ai, a esposa é tóxica. Tira isso do seu vocabulário. Porque se é tóxico, é ruim. Eu tenho que combater, eu tenho que eliminar. Eu coloquei de propósito toxina justamente para a gente não chamar mais de um relacionamento tóxico, eu vivia num relacionamento tóxico. Mas quem não vive? A pergunta é quem não vive? Você vive isso com o chefe, você vive isso com sogra, você vive isso com o irmão, você vive isso... Ué, você tem desavenças, confrontos, desafios, problemas como... Então você vai falar que todo mundo é tóxico, então? Não. Você fala, ó, é algo não tão bom. Porque no final continua sendo bom. Mas não é tanto. Quando você muda o conceito de tóxico para algo não tão bom, as coisas modificam para você. Então daqui em diante, a primeira coisa que você vai fazer é entender o cenário que você está vivendo. E qual o cenário, se é no trabalho, se é em casa, se é não sei o que, onde está sendo não tão bom. E você tem que limpar esse aquário. Como que você limpa esse aquário, esse rio, que está poluído, que está tóxico, que não está tão bom? Como que você limpa ele? Você tem um quarto sujo, uma despensa. Você não entra lá tem 1 ano. E num belo domingo você acorda, todo motivado, toda motivada. Fala, hoje eu vou dar um jeito naquele quartinho lá. Fazer uma faxina geral. Como que você abre o quarto e faz uma faxina geral? Você abre a porta e vai empurrando móveis limpos para dentro forçado do quarto sujo? Não. Você primeiro tira tudo que está desorganizado, tudo que está sujo, você limpa tudo, limpa os móveis e agora você coloca tudo que é limpo, organizado dentro do quarto. Não é assim que faz uma faxina? É assim. No corpo é a mesma coisa. O ideal seria o nutriente estar entrando e a toxina saindo ao mesmo tempo. Esse seria o ideal, mas não é assim que funciona. Seria um padrão ouro, mas não é assim que funciona. Então quando você tem algo ruim, que não funciona, poluído, tóxico, que está há muitos anos,
Você tem que fazer um faxinão. Então primeiro você tem que limpar tudo. Pegar algo que não está funcionando, e pode ser um relacionamento amoroso que não está funcionando, que está ruim, que está extremamente desagradável, e pode ser um relacionamento de amizade, e pode ser um relacionamento familiar com um irmão, com uma irmã, com o pai, com a mãe, que você precisa distância. Distância. Porque aquilo está te fazendo mal. Então tudo, as pessoas que estão nos gerando perturbações, a primeira coisa que você tem que fazer não é apontar, não é reclamar, porque senão você se prende ao problema. Todas as vezes que você aponta, reclama e condena, você se prende ao problema e repete ele infinitamente. Então a solução não é apontar, a solução não é reclamar, a solução não é fazer isso. A solução, em primeiro momento, é se distanciar. Cria uma fissura, um gap, um buraco. Cria um distanciamento momentâneo. Fique em silêncio, reservado. Não vá onde te prejudica. Você não é uma árvore plantada que tem raiz. Você é um ser humano adulto que tem o livre-arbítrio de poder escolher onde você quer ir, onde você não quer ir. E aí quando você tiver um pouquinho mais de paz, você pode fazer paz com essas coisas que te incomodam. Para que essa coisa, digamos, tóxica ou não tão boa, não te incomode tanto. Mas primeiro, se o quarto está muito sujo, você precisa fazer uma limpeza geral. E essa limpeza geral, uma das maneiras é se distanciar momentaneamente. Você vai evitar as toxinas. É engraçado porque quando o paciente chega, e vamos supor que ele está inchado, com inchaço no corpo inteiro, e eu faço um diagnóstico de rastreamento, e eu encontro toxina nutricional, alimentar, e eu vejo lá, olha, fulano, seu João, Dona Maria, é o seguinte, o teu inchaço no corpo inteiro, eu rastreei no teu sistema nervoso e eu encontrei toxinas que estão vindo do leite e derivados e uma desnutrição que está faltando magnésio e ômega 3 do teu corpo. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ficar 30 dias sem nada de leite e derivados, só para a gente ver como fica o seu corpo. Só para ver. 30 dias sem leite e derivados. E você vai usar esse ômega 3 e esse magnésio aqui. E eu passo o tratamento para a pessoa. Você acredita que o paciente ele consegue ter tempo, dinheiro e energia para ir lá na farmácia de manipulação, mandar fazer, comprar, manipular ou na internet um ômega 3 caro, um magnésio mais sofisticado, mais caro. Ele consegue se policiar para tomar esse ômega 3. Ele consegue se policiar para tomar esse magnésio todo dia certinho. E depois de 30 dias, quando ele volta, e eu pergunto, e aí? Conseguiu tomar a suplementação de ômega 3 e magnésio? Ah, religiosamente, Gustavo. Eu consegui tomar. E o leite e os derivados? Ah, isso não. Eu consegui 5 dias ficar sem, depois eu voltei a tomar leite, voltei a ingerir derivados do leite, e assim eu estou até hoje. Olha que interessante. O que era tóxico, o que era o mais importante a pessoa parar e travar, ela não consegue. E o que seria mais custoso, ela até consegue. Ela consegue comprar o ômega 3, ela consegue se policiar para tomar o ômega 3, o magnésio, mas ela não consegue se policiar para não tomar leite e derivados, não tem custo financeiro algum, zero. Mas ela prefere e consegue comprar um ômega 3 caro, mas não consegue parar o leite, que não é viciante. O glúten é, tá? O glúten é viciante. O leite não. O leite não vicia, não tem nada químico que vicia no leite e nos derivados do leite ali. Mas ela não consegue.
Ela não consegue. Sabe por que acontece isso? Isso não é só com o nosso paciente. Isso não é só com você, é comigo, é com todo mundo. Sabe por quê? Porque no cérebro eu não posso perder. Sentir falta de algo é perigoso, biologicamente falando. Quando é alimento, então, pior ainda. Você excluir uma pessoa, você excluir um alimento, você perder um alimento, faltar um alimento, faltar uma pessoa, excluir uma pessoa é perigoso para o sistema nervoso central, é um perigo, inconscientemente falando, é um perigo. Porque nós somos animais sociáveis, onde você tinha que caçar, colher, pescar, caçar, ir atrás do alimento. E o alimento, lá na época dos primatas, dos primeiros homens, era escasso, não era abundante que nem hoje. Era outro mundo. Então não podia faltar. Você não podia jogar fora. Só porque o alimento estava meio podre, meio bom, você não podia jogar fora. Então quando você para, exclui, falta algo, por isso que dieta rigorosa, dietas extremas, não funcionam por muito tempo. Ela funciona por 30 dias, depois a pessoa volta a engordar. Quando você faz a dieta da banana, quando você faz a dieta do iogurte, quando você faz a dieta de excluir muita coisa, o cérebro entra em pânico. Lógico que você vai emagrecer porque diminui a caloria que está entrando. Só que vai ter um efeito rebote. Porque você não tem que excluir extremadamente, radicalmente, muitas coisas que vai criar um problema. Então olha como é difícil você se livrar até de gente ruim. Você sabia que o nosso cérebro é um cérebro de hábitos e a gente se habitua até com cocô? É verdade isso. Fizeram um estudo e viram que se você escova 33 vezes o dente aqui embaixo, amanhã você vai escovar 32, 34, 33. Até nesses detalhes a gente cria hábitos. Então, você está numa zona ruim, tóxica, desgostosa, extremamente desconfortável, você se habitua nela. E você excluir um relacionamento ruim, um parceiro amoroso, uma parceira amorosa, excluir momentaneamente o convívio com um amigo, com uma amiga, excluir momentaneamente o convívio que está te fazendo mal com um parente, um familiar próximo, é muito difícil. O cérebro entra em alarme. Mas você precisa disso. Porque essas pessoas podem e estão te desequilibrando extremadamente. Por isso que o alimento, e a Bíblia já diz, e o verbo se fez carne. E do diálogo, do verbo, você materializou ou não algo. E acho que em Mateus, se eu não me engano, está escrito lá que o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, é o que sai dela. Isso é bíblico, é conhecimento bíblico. Mais importante não é o perigo do que entra na sua boca, é o perigo do que sai dela. O que você fala, com quem você fala, a palavra que você usa. Você acredita que tem gente que amaldiçoa o próprio corpo? Tem gente que amaldiçoa. A pessoa chega no meu Instagram e fala: Gustavo, eu não aguento mais essa minha maldita fibromialgia. Agora para analisar. Essa frase que a pessoa falou, essa maldita fibromialgia. Primeiro que fibromialgia, dor no corpo, ela tem um motivo. O corpo é divino. Não tem erro no corpo. Não tem erro no corpo. Se o corpo está produzindo dor, é para te proteger de algo. Se então o corpo, que é divino, produz dor para te proteger, e aí você demonstra ingratidão reclamando da dor, e além do mais, de ingratidão que você reclama da dor, você amaldiçoa a dor, você fala: maldita dor nas costas, maldita dor lombar, maldita fibromialgia.
você está amaldiçoando o teu corpo que é divino, que é perfeito, que não tem erro. Essa história que a medicina conta, que tem um erro no corpo, que o corpo está se atacando, não é bem assim que funciona, não. Não é bem assim. Porque quando a gente faz um tratamento emocional e a pessoa entende, para de reclamar, e ela começa a agradecer a doença. Então é assim que eu ensino. A dica é simples. Toda noite você pega o teu sintoma e agradece ele. E pode ser o pior sintoma, pode ser diarreia. É assim mesmo que você faz. À noite, antes de dormir, você vai agradecer. Então você fala assim, como que você faz, Gustavo? Existe uma fórmula, tá? Existe uma fórmula. Eu vou dar a fórmula para vocês. Um segredo. O segredo dos segredos. Agora, abra os ouvidos. Existem duas palavras que abrem o campo emocional e o campo mental do cérebro. Existem duas palavras que foi testada em inúmeros pacientes e pessoas que abrem o campo emocional, que abrem o campo mental para ser tratado. E a palavra é alma e a palavra é espírito. Então, quando eu falo minha querida alma e espírito, eu estou me comunicando com o lado direito, eu estou me comunicando com o lado esquerdo do meu sistema nervoso central. Lado emocional direito, lado racional mental esquerdo. Então, se eu falo minha querida alma e espírito, querida dor lombar abençoada, a palavra abençoada transforma qualquer coisa. Quando eu falo minha querida alma e espírito e falo o sintoma, querida dor, por exemplo, lombar, e inclui a palavra abençoado, eu estou dando um comando muito, muito, muito forte para o meu sistema nervoso entender que agora eu vou tratar, que agora eu estou agradecendo, que agora eu vou fazer algo de benéfico para essa dor. Então você fala, minha querida alma e espírito, querido sintoma, dor, formigamento, diarreia, cólica, qualquer coisa. Querida dor lombar abençoada, sou muito grato a você. Eu te amo muito. E agora eu te aceito e te libero. Esse comando específico desse jeito que eu estou ensinando vocês vai fazer uma transformação no que o sistema nervoso entende daquele impulso elétrico para ser gerado ou não. Não interessa se você tem uma hérnia de disco. Ah não, Gustavo, mas o meu problema é físico, porque eu tenho hérnia de disco. Pouco importa se você tem um problema físico. Tudo parte daqui, ó. Eu tenho 3 hérnias de disco, não tenho dor nenhuma. Eu conheço gente que não tem nada na coluna, tá limpinho e tá travado. Você conhece gente assim? Os exames deram normais, a pessoa tá cheia de sintoma. Não é assim? Você vai no médico, o médico pega uma bateria de exames, fala, teus exames estão normais. Mas doutor, eu estou engordando, doutor, eu tenho insônia, doutor, eu tenho dor. Como é que pode? Eu tenho um monte de sintoma e os exames dão normais. É porque não é o físico que importa, você entende? É o comando que o sistema nervoso central dá para o resto do corpo. Você pode ter uma hérnia de disco pinçando a inervação. Se você vai ter dor ou não, depende do cérebro. Não depende lá do lugar. E você pode mudar isso através da palavra, através de comandos, através da fala, através do que você coloca para fora em termos de linguagem. Nós somos seres animais linguísticos. A linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Então testa isso. Durante 7 noites seguidas, a última coisa que você vai fazer antes de dormir é fazer esse comando. Minha querida alma e espírito, querido sintoma abençoado,
Sou muito grato a você, eu te amo, agora eu te aceito e agora eu te libero. Você faça isso 7 noites seguidas e você vai ver e pode depois me escrever qual a melhora que você teve. Se você tem uma dor de 0 a 10 que está 8 de intensidade máxima, eu te garanto que de 8 vai baixar para 4. Te garanto. Faça o teste. Tem gente que vai sumir completamente o sintoma só em fazer isso. Tem gente que não vai sumir, porque precisa ser tratado coisas lá para trás. Lá da infância, lá da adolescência, lá da vida adulta, lá das coisas que vieram de pai, de mãe, de avós, de bisavós, de tataravós. Tem coisas transgeracionais fortíssimas que às vezes tem que ser resolvido. Então é mais ou menos assim. As toxinas emocionais e mentais, ou o que eu falei, algo de não tão bom que você vivencia, são muito piores até na Bíblia do que você coloca na boca. Porque o que você coloca na boca de toxina, você com homeopatia, com suor, com atividade física, com certos alimentos, você consegue eliminar a toxina. É relativamente fácil, não é tão complicado. Agora, uma toxina emocional mental, tem gente que tem toxina emocional mental lá dos 5 anos de idade, onde você que é o primogênito, que está me ouvindo, se você é o primogênito, coloca aí, sou o primogênito. Eu tenho um negócio que eu chamo síndrome do primogênito. Esse termo fui eu que inventei, nunca vi em lugar nenhum. O que é síndrome do primogênito? É aquele primogênito que um dia foi colocado para cuidar do irmãozinho mais novo, que aquele dia foi colocado para cuidar da irmãzinha mais nova, que aquele dia foi colocado como responsável para cuidar da vozinha doente, e algo aconteceu. Um acidente, uma brincadeira, se machucou, e aí veio o pai, e aí veio a mãe e culpabilizou, tá vendo? Olha aí, ó, culpa sua. Olha aí o seu irmão, olha aí sua irmã, olha aí sua avó, sei lá quem. E aí aquela criança com 5 aninhos de idade ficou se sentindo culpada com 5 anos. E aquilo é tóxico. Aquilo você não tem ideia o quanto é tóxico. E agora a pessoa tem 65 anos de idade e lá no inconsciente ela ainda se sente culpada por uma coisa que viveu lá nos 5 aninhos de idade. E a não ser com terapia que se tira isso. Aquela pedrinha vermelha lá do fundo do jarro. Você tem que arrancar ela com tratamento, com terapia. Você entende? E aquilo só vai aumentando. Essa toxina é mais difícil de ser tirada do corpo do que uma toxina alimentar. Acredite em mim. E eu posso falar e provar para vocês. Eu atendi mais de 10 mil pacientes na vida, em 22 anos de formado. 10 mil pacientes. E eu posso falar que mais de 90% dos pacientes que eu atendo com doença crônica que não resolve, a causa primária do adoecer é emocional. E às vezes não é um trauma, foi o estupro, foi o abuso, foi a morte trágica do meu pai, nada disso. Foi algo perturbador quando você era pequeno, que hoje até é uma bobagem, porque alguém que ouve fala assim, não, mas aqueles 5 anos de idade que eu me senti culpado, meu irmão caiu, bateu, fez um cortezinho e tal. Ah, isso é bobagem. Não, bobagem agora, para um adulto. Mas não foi bobagem para você com 5 anos de idade. A forma como foi vivenciado, a forma como foi percebido aquele medo, aquela culpa, aquilo não foi nada de bobagem. Aquilo foi mega traumático para a época. E isso causou a doença que você tem hoje. E a pessoa acaba com uma artrite reumatoide no corpo inteiro por um negócio que viveu 5 anos de idade e não ficou curado. Então sim, as toxinas emocionais e mentais, elas são piores que as alimentares, na minha humilde opinião e experiência.
Se você pegar um nutricionista, ele vai falar que é o alimento. Se você pegar um nutrólogo, ele vai jurar que é o alimento. Se você pegar um osteopata, ele vai falar que não é o alimento que é pior, é a postura. Cada um na sua verdade tem que respeitar e tudo bem. Tudo bem. Mas na minha experiência, que eu testo alimento, que eu testo toxina alimentar, que eu testo metal pesado, que eu testo emocional, que eu testo desnutrição, o que eu mais encontro nos pacientes são conflitos emocionais não resolvidos. Entenderam como funciona?